não é? Todos os brasileiros de maneira geral. Essa situação que nós estamos vivendo agora no Brasil, aqui na nação, tem incomodado todos os brasileiros e que tem feito com que as pessoas façam algumas perguntas que eu particularmente considero bem pertinentes em relação a toda essa situação que está acontecendo, esse celeuma, não é, que se instalou no Brasil, essa crise sem precedentes, que há muito tempo a gente não ouvia falar em crise profunda, mas também nunca ouviu falar, pelo menos a minha geração, numa crise tão profunda quanto esta que nós estamos vivendo agora. E eu tenho recebido várias perguntas a respeito dessa crise, dessa problemática toda que está ocorrendo aqui no Brasil. Isso tem causado para alguns muito constrangimento, não é? Essa situação toda, muito sofrimento para as famílias, muito sofrimento também para a classe dos caminhoneiros que está se movimentando agora. Então eu passei para bater um papinho com vocês, gostaria de ter a participação de vocês nos comentários, vou cumprimentando todo o pessoal que está chegando aí para participar da transmissão aqui ao vivo através da minha live. Deus abençoe a irmã Eliane Reis aí de Itaperuçu, também a Keila Moraes, a Anália Paulo School que está assistindo, a Vanessa Cabral, nossa ovelhinha, Deus te abençoe. Lucimar Bento, grande abraço, Lucimar Bento. Vanessa Cabral, a paz do Senhor, que é da nossa igreja, né, do louvor, enfim, ovelha nossa que participa com a gente aqui dos trabalhos da nossa igreja, é lá de Catanduva, mas congrega aqui conosco. Então, meu carinho a todos vocês que estão, enfim, participando dessa live e também a liberdade a todos de perguntar aquilo que deseja, todos perguntarem aquilo que desejam, não é? Portanto, eu vou falando aí, vocês vão participando. Meu boa noite para todo mundo. Bom, gente, a gente está vivendo uma celeuma muito grande aqui no país. Abraço da Eber, Deus te abençoe, meu primo. A paz do Senhor, Kelly Cristina de Pontal. Deus abençoe, Vailson Santos Dias, meu companheiro obreiro aí da cidade, pastor aí da cidade de Marília, congrega com o pastor Elande. Lícerdan Brito, um grande abraço. Luciana de Presidente Venceslau, um grande abraço a todos os nossos irmãos de Venceslau. A paz do Senhor e boa noite. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui. Fernanda Araújo, Deus te abençoe, Fernanda. Eu acho que você é de Itapinas, né, Fernanda? Fazia tempo que você não entrava aqui para participar aqui das nossas lives, né? O Rodrigo Pudim, a paz do Senhor. Rodrigo, de onde você é? Manda um alô aí só para eu saber de onde você é. A Clarice Fernandes, a paz do Senhor, pastor amado, a paz do Senhor, Clarice, você que é aí de Birigui, São Paulo, Deus te abençoe grandemente, tá bom? Bom, pessoal, a gente está vivendo essa celeuma no Brasil, como eu ia dizendo, essa crise toda, e os crentes têm perguntado se isto tem alguma coisa a ver com alguma profecia bíblica. Uma das perguntas que eu mais ouço, pastor, isso tem a ver com o fim dos tempos e tal. Bom, minha gente, vamos separar as coisas aqui para a gente entender o que é que está acontecendo no Brasil. Primeiro, eu particularmente creio piamente que há um juízo de Deus sobre esta nação. E claro que todo esse processo que o mundo, o planeta, o globo terrestre passa nesse momento, de mudanças de tendências culturais, socioeconômicas, mudanças de princípios familiares, conceitos basilares, não é? De moral, a ética se tornou uma coisa muito relativista, tudo isso evidentemente aponta para o arrebatamento da igreja. Então, quando a gente fala no todo, a gente está falando de uma situação que realmente aponta para o arrebatamento da igreja. Tudo isso que acontece no globo terrestre já é aquele momento que Paulo declarou na sua carta aos Romanos, quando ele diz assim, que toda criatura geme, nós estamos em dores de parto, gemendo, e estamos gemendo muito nessa situação toda que o Brasil está vivendo. Então, isso é uma coisa natural, lógica, e não há como negar isso que nós estamos vivendo hoje na nação brasileira. Agora, também devemos compreender que existe uma situação particular do Brasil, da nossa nação, não é? A nossa nação está vivendo um momento de fato muito difícil e que esse momento
certamente não ocorre em todos os lugares do globo, em todas as nações do globo. Acontece especialmente aqui no Brasil, nesse momento que nós estamos vivendo. Então vejam, no Brasil particularmente, nós estamos vivendo um estrangulamento econômico, nós estamos vivendo a fadiga, não é, do brasileiro que não suporta mais ser roubado, que não suporta mais ser lesado por aqueles nos quais vota para que os represente. Nós brasileiros não suportamos mais isso. Você vota numa determinada pessoa, e eu quero deixar claro que isso não acontece com todas as pessoas que a gente vota, mas a classe política de forma geral, ressalvando-se aqueles que são fiéis ainda, eles, evidentemente, a classe política está corroída pelo câncer da corrupção. Agora, eu disse ontem na igreja, e vou voltar a dizer aqui para vocês, que evidentemente nós não podemos também colocar todos no mesmo saco e fechar a boca e dizer, não, nenhum político presta. Não, existe, eu disse isso ontem para a igreja, meu caro Fernando Andregueto, Projeto Peru, um grande abraço, Fernando Andregueto. Eu disse para o pessoal que a gente ainda tem gente boa, a gente ainda tem candidatos políticos que são sérios, que são honestos. O que ocorre no Brasil é que o número de políticos honestos é bem inferior ao número de políticos desonestos. Então aí numa Câmara de Deputados com 513 deputados, você tem a grande maioria que é desonesta, que vive de negociatas e de levar vantagem em cima dos brasileiros, dos projetos, negociando medidas provisórias, essa coisa toda que a gente sabe como funciona bem aqui no Brasil. E a gente tem um número menor de políticos que são fiéis ao caráter, à formação, aos princípios morais que tiveram, mas o que é que eles representam diante de uma política que sucumbe moralmente, que está corroída pelo câncer da corrupção? Eles podem fazer muito pouco, até porque se depende de voto, se depende de participação de outros. Meu caro pastor Dário Nogueira, meu grande amigo, um grande abraço. José Carlos Buran, que está assistindo, meu abraço a você, José Carlos Buran, saudades de ti, de toda a família, do Tiago, de todo mundo. Pastor Raimundo Alves de Firino aí, do Amazonas, me parece, um grande abraço. Enfim, Rodrigo Pudinha de Marília, Vanessa Macedo de Faria de Araraquara, Rodrigo Pudinha lá do Alto do Palmital, Márcia Santos, Andréia Ferreira, Vanessa Macedo, Márcia, Fabrício Oliveira, Manuel Siqueira, enfim, tem bastante gente aí que depois eu vou mandando um alô, para falar com vocês. Então, ocorre que a classe política brasileira está corroída pelo câncer da corrupção. A própria palavra corrupção já vem, ela gera a palavra corroer, O que é corruptir ou corromper, nada mais é que corroer, como uma ferrugem, como um câncer que corrói. A política brasileira está vivendo esse momento e nós temos que admitir isso porque é inegável essa verdade da política brasileira. Outro sim, a gente deve se lembrar que a nação brasileira é uma nação abençoada. Nós temos aqui uma área territorial fantástica. O Brasil é um país de riquezas minerais, inclusive a maior parte ainda inexplorada. Nós temos a camada do pré-sal, que é uma coisa maravilhosa, majestosa para o Brasil e que deveria ser explorada da menor maneira possível, até porque da melhor maneira possível, e nós já temos tecnologia para isso, Temos indústrias maravilhosas como a Petrobras, que gera dividendos para o Brasil. O problema é que uma parte da classe política descobriu que pode tirar proveito, que pode usar isto como troca de favores, e a que não usa diretamente como troca de favores, usa diretamente, descaradamente, direta e descaradamente, para roubar mesmo, para meter a mão naquilo que é de todos nós brasileiros. Então, ou seja, nós estamos vivendo um momento dramático no Brasil, porque eu como eleitor e você como eleitor tem pouca opção para votar. Eu tenho os meus candidatos que acredito neles, inclusive candidatos evangélicos que eu convivo, que eu conheço e tal, e que voto, mas de forma geral, genericamente, a política brasileira está desgastada, o modelo, o sistema que está aí está desgastado. E fora essa questão política desses homens totalmente inescrupulosos, essa quadrilha que a gente teve que roubou o Brasil nos últimos 12 anos, uma quadrilha terrível, e outras quadrilhas que passaram pelo Brasil e roubaram, a despeito disso tudo, a gente tem no Brasil um problema moral e ético mesmo, que já afetou
as outras camadas da sociedade, não só as camadas políticas, mas afetou a classe social de maneira geral. Então vejam vocês, nós temos no Brasil problemas morais que precisam ser levados em consideração, não é? Problemas de criminalidade, a violência aumentou muito no Brasil, a gente está vendo valores distorcidos. Eu disse ontem na igreja e vou repetir aqui ao vivo para vocês, essa Comissão de Direitos Humanos que foi instituída no Brasil, ela funciona de maneira totalmente equivocada e está levando o Brasil à desgraça, porque incute-se na mente de alguns que são menos pensantes que uma pessoa que age na bandidagem, que age lesando o seu semelhante, colocando uma arma na cabeça das pessoas para poder roubar, essas pessoas elas devem ser defendidas. Elas devem ser defendidas pelo movimento social de defesa, não é, desses chamados direitos humanos. Nós tivemos um problema agora recentemente em São Paulo, daquela policial Kátia que atirou num bandido. Eu fiz um vídeo sobre isso, não é, para defender as pessoas que estavam ali naquela escola, porque ele ia atirar para matar, ninguém está com uma arma na mão assaltando, sem que haja risco de que essa pessoa atire e mate. A policial fez o papel dela, ela atirou para imobilizar o indivíduo, imobilizou, de fato, quando ele estava no chão ela não atirou mais, mas ele veio a óbito e morreu, o risco que ele correu naquilo que eles, não é, desgraçadamente chamam de profissão. Roubar, assaltar não é profissão. Não é? A tal da Maria do Rosário, que é da defesa dos direitos humanos, que o assaltante está exercendo a profissão dele. Que profissão desgraçada é essa, diabólica, de roubar o que não é seu, de colocar uma arma na cabeça das pessoas? Então o indivíduo assumiu o risco. Mas eu não vou me ater a esses detalhes. O que eu quero dizer é que a gente está vendo valores morais distorcidos no Brasil. Então se defende a bandidagem e se prende o cidadão de bem dentro de casa. Dá-se direito para o bandido andar armado e tira o direito do pai de família ter uma arma para defender sua família. Fora esse fator, desculpem, nós temos problemas morais, como a imoralidade na televisão brasileira, a pregação da ideologia de gênero, da homossexualidade, que quer transformar o macho em fêmea, a fêmea em macho. O cara nasce homem, depois acha que tem o direito de decidir ser mulher. É uma problemática que nós enfrentamos hoje. Filhos que não respeitam pais. Nós estamos vivendo problemas sociais dramáticos em que um aluno na sala de aula, a palavra dele tem mais peso do que a palavra do mestre, do professor que está dando aula. Então o aluno parte para cima, agride um professor e ele é defendido pela maioria. Então tudo isso, Deus está com seus olhos sobre a nação brasileira. E Deus está vendo essa desgraça que foi instalada no Brasil por conta dessas coisas. Meu caro Samuel Lemos, Andréa Ferreira, Davi Bertoldo, Sônia Vassão, Edson Moreira, Juliana Damalzo, Paulo Henrique Pereira, meu primo. Deus está vendo essas coisas que estão acontecendo no Brasil. E Deus não vê isso de forma passiva. Deus só tem o tempo de agir. E eu quero dizer aqui com todas as letras, já vi pastor famoso vir na rede dizer não, porque não tem nada a ver com o juízo sobre o Brasil, isso é simplesmente uma política mal administrada. Não, isso é o juízo de Deus sobre o Brasil. A casa está caindo, Deus está esfacelando o Congresso Nacional, Deus está esfacelando o Palácio do Planalto, Deus está esfacelando os órgãos governamentais e infelizmente os poucos bons políticos que tem no meio vão sofrer por conta dessa classe desonesta, do banditismo mafiosa que existe no Congresso Nacional. Os bons políticos vão sofrer por isso, os bons administradores, mas infelizmente chegou num ponto em que a sociedade brasileira clamou tanto, foi para as ruas, fez movimentos, se mobilizou, levou bandeira brasileira para a rua, reuniu multidões e ninguém deu ouvidos aos gritos dos brasileiros. Simplesmente os políticos zombaram de nós, riram na nossa cara, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, essa parcela desonesta dos políticos. Eu tenho amigos políticos honestíssimos, gente minha, pastores, amigos que estão lá no Congresso Nacional e falam comigo, olha, Gesiel, infelizmente a classe política está corroída, dá trabalho para a gente fazer alguma coisa pelo povo, porque pelo fato de a gente não ser desonesto e não fazer negociatas escusas, a gente fica na mão dessa gente que não vota, que não aprova, que não ajuda, porque eles querem que nós sejamos desonestos como eles são. Então vejam, Deus está olhando para isso. A nação brasileira é uma nação de peso,
cristão, além do catolicismo romano, que professa o cristianismo e em que pesem as nossas diferenças, e nós não acreditamos na prática de fé de acordo com o catolicismo romano, nós evangélicos, mas são cristãos. O Brasil é um país massivamente cristão. E o número de evangélicos aqui que é espantoso. Há pouco tempo a gente passou de 10 milhões de evangélicos, 30 milhões, saltou para 20, 30 milhões de evangélicos do Brasil, reunindo todas as denominações. Então nós somos uma boa parcela representativa da população, com direito de voto, com autoridade. Poderíamos inclusive mudar isso nas urnas, mas o brasileiro está tão desacreditado que a gente começou a confiar mais nos políticos e aí cometemos um erro grave. A igreja do Senhor Jesus, ela vem pregando a palavra, mas boa parte dessa igreja também vem cedendo aos caprichos dessa sociedade moderna e hedonista, que centra os seus valores no homem, que defende a egolatria, o egocentrismo, a vaidade humana, o capitalismo a qualquer preço. Infelizmente, grande parte das igrejas foi abrindo as portas para isso. Muita gente não ora mais. Nós estamos vendo uma sociedade totalmente corrompida, filhos que mandam nos pais, têm autoridade sobre os pais, e pais que ficam à mercê e reféns dos seus filhos, professores reféns dos alunos das escolas, policiais que não são valorizados, que são tratados como animais. Se dá um tiro num bandido, o policial responde processo e vai para a cadeia, e o bandido fica na boa. Então isso é uma distorção de valores, e Deus não é nenhum tolo. Deus é sábio, Deus é Senhor, Deus é justo, Deus é reto, Deus é sincero, Deus é santo, e Deus não abre mão do que é correto. Então nós chegamos no momento no Brasil que o que é que está acontecendo com a nossa nação? Nós estamos vivendo debaixo do juízo de Deus, e eu preguei isso ontem. Eu não quero ser extenso, porque quero só dar uma passadinha aqui para deixar essa palavra. Um alô aí para o Misael Fernando, o Aguinaldo e Andréia, Jerusa Freguia, Anne Pereira, Deus te abençoe, Nena Piatti, um grande abraço e Mandena, Vânia Cavalcante, tanta gente boa aqui participando comigo agora. E aí eu quero deixar essa palavra aqui para vocês, não é que eu deixei ontem para a igreja e vou deixar hoje aqui. Deus entrou em juízo com a nação brasileira. Olha, o Salmo 33, versículo 12 diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e que ele escolheu para lhe pertencer. O Brasil é uma nação, como eu disse, de massa evangélica. Nós somos um país missionário, enviamos missionários para todo mundo, para todo o globo terrestre. Somos uma nação evangélica, de gente que vai para a igreja. Quando você conversa com o evangélico, pergunta, você é evangélico? E o cara responde para você, eu sou evangélico. Ele é evangélico mesmo, ele vai à igreja pelo menos 2 vezes por semana, ao templo para adorar e buscar a Deus. Não acontece o mesmo nas outras religiões. O cara diz, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou isso, sou aquilo, mas muitas vezes não frequenta, não pratica. O evangélico é praticante, ele vai para a igreja, ele vai buscar a Deus, ele vai orar, ele vai adorar, em que pesem todas as distorções doutrinárias e veios de doutrinas diferentes, mas ele está buscando a Deus de alguma forma. Então, toda nação que respeita e honra a Deus é feliz. Ao contrário disso, a nação que aborrece a Deus, ela caminha para a desgraça. E o Brasil vem caminhando para a desgraça, gente, há muito tempo, porque o que a gente vê são programas de televisão destruindo valores de família, são apresentadores de televisão zombando do modelo de família que Deus criou, chamam isso de família tradicional ultrapassada. A família que eu pertenço, você, pai e mãe, macho e fêmea, homem e mulher, que me gerou como filho, e eu nasci do ventre de uma mulher assim como você também, essa família não é uma questão de ser família tradicional, isso é família que Deus estabeleceu, que Deus instituiu. E quando o homem tentar mudar isso, ele vai cair em desgraça, e está acontecendo isso com o Brasil. Então o Brasil tem valores de família distorcidos, homossexualismo, depravação moral, corrupção, violência, criminalidade. E quais são as consequências disso? Quando uma nação se esquece de Deus, ela passa a ser governada por homens ímpios, por homens que não temem a Deus, por homens que não têm compromisso com Deus, por homens que não ouvem a voz de Deus. Então logo, se esses homens não têm compromisso com Deus, evidentemente Deus chamará esta nação para ter um acerto de contas com ela. E nós não podemos esquecer que tem 2 vertentes nisso. Uma é Deus acertando as contas com a nação que virou as costas para ele. E outra é Deus dando uma chacoalhada na igreja para que a igreja volte para os cultos de oração, volte a buscar os cultos de ensino, porque o povo não quer orar mais, o povo não quer jejuar mais, o povo não quer mais culto de ensino, o povo quer oba-oba, pregações de massagem do ego, pregações de autoajuda, e Deus não está satisfeito com isto. Então a nação está entregue na mão de homens ímpios, que ferozmente querem delapidar o nosso patrimônio, nos lesar com impostos pesados, com todo tipo de roubalheira e zombar de nós. Eles querem zombar de nós.
Olha o que diz Provérbios 29, 2 e 4. Quando os justos governam ou se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo dos subornos a transtorna. Revista e corrigida, vou ler na King James. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o perverso governa. Nós temos homens perversos no governo, e não adianta pastor e fazer oração com um governante corrupto, porque não vai resolver. Pode botar milhares de mãos de pastores em cima da mão de um governo corrupto, de um presidente corrupto, de um governo corrupto, de políticos corruptos, que não vai resolver, porque Deus não tem negócio, Deus não faz negócio, Deus não negocia com corrupção, Deus não negocia com gente ímpia, Deus não negocia. O que Deus está fazendo é tratar com o nosso povo. Olha o que diz o texto: quando o governo é honesto, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Provérbios 29, 4. Quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. O que nós estamos vendo hoje é um Brasil em estado de desgraça. Deus, o Leilson Neves Barbosa escreveu aqui, está chamando o seu povo para um concerto. Glória a Deus, eu creio, é nisso exatamente que eu creio e é isso que eu estou pregando. Deus está chamando o povo para oração, para voltar à presença dele. Meu caro Alessandro e Euda, Maxwell Nascimento, Deus abençoe vocês. Eliel Espinosa, Cláudio Martins, irmã Edna Nagata, Deus abençoe todos vocês. Depois vou mandar um alô para todo mundo, mas o que Deus está fazendo é tratar com o seu povo, meu caro amigo pastor Valdir Caetano, aí de Arthur Nogueira, São Paulo. Então vejam que tudo isso não é novidade, está na Bíblia, a palavra de Deus já nos prevê sobre isso. Olha o que diz Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora olhe Malaquias 3:5. Olha só Malaquias 3:5. Chegar-me-ei a vós para juízo. Essa palavra era para o povo de Israel? Era, mas era numa condição semelhante a essa que nós estamos vivendo hoje. Não é porque Deus falou com a nação de Israel que isto não está valendo para nós hoje. Não, está valendo perfeitamente para nós hoje. Deus está falando conosco hoje porque nós precisamos ouvir esta palavra. Chegar-me-ei a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros. Estes homens que têm apartamento saem das suas bases, eu falei isso ontem no culto, vão para Brasília trabalhar, os ímpios, aqueles que não temem a Deus, e lá sustentam um apartamento funcional com 2 amantes, 2 prostitutas ou 3, e zombando e usufruindo do dinheiro brasileiro para pagar essas prostitutas. E você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que isso não está diante dos olhos de Deus e que Deus não trataria com estes homens por agirem desta forma, impiedosamente contra o povo brasileiro? Jamais. Nosso Deus é um Deus justo e fiel e Deus não se deixa escarnecer. Então isto é importantíssimo para que nós percebamos como Deus trabalha com o seu povo, como Deus guarda o seu povo, seus filhos. Eu estou ajeitando a câmera aqui para ela ficar numa melhor posição para você. Então ninguém brinca. Ninguém pode brincar com o poder de Deus. Deus está tratando com estes homens. Olha só. Eu chegar-me a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador. Quantos direitos trabalhistas o trabalhador brasileiro perdeu e ainda querem fazer perder nessa reforma trabalhista? Pervertem o direito da viúva. A gente está falando de INSS, de previdência social, a gente está falando de pensão, de auxílio, não é? E do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que está acontecendo com o Brasil? Deus entrou em juízo com a nossa nação. E não adianta, enquanto esta nação não se voltar para Deus, enquanto essa nação não se converter, enquanto essa nação não reconhecer que Deus é o Senhor, esta nação estará em juízo diante de Deus e não haverá o que fazer. É preciso que a nação brasileira caia em si. Nós precisamos voltar a ter valores morais. A nação brasileira precisa voltar a temer e a respeitar a Deus, não afrontar a Deus nas redes abertas de televisão, na internet, na escola, na vida social, nas ruas.
nós precisamos voltar a ter princípios morais fixados e estabelecidos pela palavra de Deus. Você me perguntaria, pastor, e no meio disso tudo é possível que a gente seja diferente? Se a cultura é essa depravada, se a moral se perdeu, o que é que a gente pode fazer no meio disso tudo? A gente pode fazer o que Paulo escreveu aos Filipenses 2:15 e 16, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Olha que coisa linda! Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, disse Paulo. Você perguntaria para mim, ou pode perguntar, pastor, o senhor é a favor, por exemplo, de uma intervenção militar no Brasil? Olha, eu sou a favor de um Congresso Nacional saudável, de políticos honestos e corretos, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, quanto no Palácio do Planalto, o Poder Executivo, os governos estaduais, as câmaras, Assembleias Legislativas de Estado, não é? As prefeituras municipais, as câmaras de vereadores. Agora, o sistema está corrompido. Infelizmente, neste momento, nós precisaremos de ações dramáticas para que o Brasil volte para os rumos. Quantas vezes eu falo para os evangélicos na igreja, não é? Para os crentes, quando vocês forem votar, procurem no mínimo um homem que tenha temor a Deus para votar nele. Porque se ele tiver temor a Deus, ele tem princípios, ele tem caráter, ele tem moral. E é impossível que um país viva sem a política. E nós precisamos de homens sérios, de moral e de caráter para refazer esse país, para colocar esse país nos trilhos. Mas a nossa mentalidade, a nossa cultura, ela se afadigou, ela depreciou a política e deixou a política descambar da forma como está, porque o próprio eleitor brasileiro, para votar na urna, negocia, vende o seu voto. Então a corrupção não está só lá em cima, a corrupção está aqui embaixo, onde vendem o voto por uma dentadura, por uma cadeira de rodas, por um prato de comidas, né? Por uma cesta básica, por um Bolsa Família, seja lá pelo que for. O brasileiro tem que aprender a votar em gente séria. E eu não sei quanto tempo vai demorar para o Brasil voltar para os trilhos. A nação brasileira está sob o juízo de Deus. Você perguntaria para mim nesse momento, pastor, se a nação está sob juízo, o que é que a gente pode fazer? Como a gente pode resolver isso? O vereador Carlos Fontes, lá de Santa Bárbara, está dizendo, aqui em Santa Bárbara do Oeste, tirei a ideologia de gênero das escolas públicas, graças a Deus. O que é que o povo de Deus pode fazer agora? Diante dessa desgraça que se instalou no Brasil, porque o Brasil está em estado de desgraça, não esqueçam isso. Nós estamos vivendo um estado de desgraça no Brasil, desgraça política, desgraça moral, nós estamos vivendo um estado de desgraça no Brasil. Como é que nós podemos resolver isso? Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, 14, esta palavra é para o povo de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, esta palavra era para o povo de Israel, numa situação semelhante à nossa, vale portanto para nós também. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus pecados, ou dos seus maus caminhos, diz outra tradução, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja precisa se prostrar em oração. Nossa igreja está aqui prostrada em oração. Nós levantamos nosso primeiro clamor já há alguns dias. Ontem levantamos um clamor no culto à noite de domingo e a nossa igreja permanecerá em oração, porque o Brasil precisa de uma solução e precisa de uma solução urgente. Uma solução dramática, uma solução rápida, porque a nação está sofrendo. A igreja precisa se prostrar diante de Deus, se converter dos seus maus caminhos. Pastor, a igreja precisa se converter dos seus maus caminhos? Sim, senhor. A igreja que negociou valores, a igreja que afrouxou a mensagem da cruz, deixou de pregar a mensagem da cruz, a igreja que deixou de pregar o juízo de Deus sob o pretexto de que a igreja só tem que pregar a mensagem da cruz. A igreja tem que pregar a mensagem da cruz, mas ela tem que mostrar o juízo de Deus, porque se ela mostrar ou não, o juízo virá, está vindo. A nação brasileira está sofrendo nesse momento o juízo de Deus. E eu gosto disso aqui, olha, meu caro pastor Cláudio Martins está assistindo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu fiquei pensando, meu Deus, meu povo que se chama pelo meu nome, eu me chamo pelo meu nome? Não, o que Deus está dizendo é o seguinte, se o meu povo que se chama pelo meu nome, sabe como é que nós crentes somos chamados? As pessoas olham para nós e dizem, isso aí é o povo de Deus.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, como nós somos chamados? Pelo nome de Deus, o povo de Deus. Deus está dizendo, se o meu povo, o povo de Deus, o povo que aí fora chamam de povo de Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ouçam, queremos um Brasil melhor? Oremos pelo Brasil. Queremos um Brasil melhor? Melhoremos a nossa prática de fé. Queremos um Brasil melhor? Sejamos cidadãos melhores. Queremos um Brasil melhor? Implantemos a honestidade nos nossos lares, nas nossas casas e nas nossas famílias. Vamos ensinar os nossos filhos. Vamos encarar a realidade do Brasil. Deus entrou em juízo com essa nação. E essa nação só vai se levantar. Não vai ficar pedra sobre pedra. Vão cair todos os corruptos. Vão cair todos os bandidos que lesam a população brasileira. Essa máfia instalada no Congresso Nacional vai cair. Esta máfia instalada no Poder Executivo vai cair. A máfia instalada nos poderes legislativos de Estado vai cair. Deus levantará um novo governo no Brasil para a honra e para a glória do seu nome. Agora, depende de cada brasileiro fazer a sua parte. Porque, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Alguém disse, pastor, a corrupção está no Congresso Nacional. Eu disse, não, senhores, não está só lá. E a gente vê isso nesses dias de crise, de miséria, de desgraça. Os nossos irmãos caminhoneiros, aos quais eu apoio, a classe dos caminhoneiros do Brasil descobriu a força que ela tem, o poder que ela tem. Eu disse isso ontem na igreja. Doutores com vários títulos acadêmicos no Congresso Nacional, no Poder Executivo Nacional, nos ministérios, estão reféns de homens que dirigem caminhões e que muitos deles não têm o segundo grau completo, mas que são trabalhadores honestos, gente de bem, classe menosprezada, esquecida, e só agora os nossos políticos estão vendo a força que os caminhoneiros brasileiros têm, porque são eles que transportam pelas estradas do Brasil toda a riqueza do Brasil, toda a alimentação que nós consumimos, toda a roupa que nós vestimos, todo o calçado que nós calçamos, todos os bens de consumo são transportados via rodoviária pelos caminhoneiros do Brasil. E ontem eu disse para um caminhoneiro, nós estamos com vocês. E ele disse para mim, muito obrigado, pastor, por estar conosco. Eu disse, não, nós é que agradecemos vocês por gritarem em nome do povo brasileiro. Porque o que os caminhoneiros estão fazendo não é pela categoria deles, não é pelo valor do diesel, não é pelo valor da gasolina só. Eles estão fazendo pela nação brasileira. Vamos orar pela classe dos caminhoneiros. Vamos orar por esses trabalhadores honestos. Vamos orar pela classe política brasileira. Vamos levantar um clamor. Vamos pedir a Deus que expulse os demônios que estão sobre esta nação, porque há demônios de adultério, há demônios de corrupção, há demônios de prostituição, há demônios de pedofilia, há demônios de fornicação, há demônios de roubo, de mentira, de engano, de egoísmo, de egolatria. Todos esses demônios estão imperando sobre a nação. Mas nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma forçação de barra, sem nenhuma frase de efeito, eu declaro isto com você que está me assistindo essa noite. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir a você, compartilhe este vídeo com quantas pessoas você puder, compartilhe na sua timeline agora mesmo, compartilhe esse vídeo na sua timeline, deixe o seu comentário, compartilhe, salve este vídeo, poste nas suas redes sociais, mostre para o Brasil que o Brasil está sob o juízo de Deus e só quem tem a força de se ajoelhar, orar e falar com Deus para mudar a situação e os rumos da nação brasileira é o povo que se chama pelo seu nome, o povo de Deus. Nós temos autoridade para isto. Que nós aprendamos esses dias de crise, eu ia dizendo, como é que pode um botijão de gás que é vendido a R$50, 55, tem uma cidade aqui próxima de mim, está vendendo um botijão de gás a R$180. Um empresário é muito desonesto, corrupto, imoral, sem classe, sem moral, sem escrúpulo, vender 1 litro de gasolina a R$10, bota lá uma plaquinha de R$9,99 para se aproveitar da desgraça do brasileiro nesse momento de crise. Então vejam que a corrupção não está só lá nos patamares superiores, a corrupção parte aqui de baixo. Se nós nos voltarmos para Deus, nos arrependermos dos nossos pecados,
nos consertarmos com Deus. Deus está chamando essa nação para um conserto. A misericórdia de Deus recairá sobre esta nação, aleluia, e Deus colocará essa nação de pé novamente, mas precisa de arrependimento, de confissão, de mudança de vida. Deus ouvirá as nossas orações. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, obrigado a você por me acompanhar nessa transmissão. Meu caro amigo Carlos Fontes, meu primo Edinaldo Magalhães, Odiraldo Almeida, Deus abençoe todos vocês. Eu vou passando aqui para a gente ver: Larissa, Malu Guerreiro, Verdade Pastor, Sueli Gonçalves, Rosane Melo, Elisângela Zuli, de Presidente Prudente, irmã Elisângela, Deus te abençoe com seu esposo, Betinho Rocha, Dora Moraes, Americana São Paulo, Deus te abençoe, Jean Pereira, paz do Senhor, pastor. Boa noite, meu amigo, a paz. Poxa, peguei o bonde andando, Eliezer Vilela, grande abraço, Eliezer. Yasmin Sampaio, Jane Andrade, paz do Senhor, Deus te abençoe, Jane, em Pindamonhangaba. Valdeir Alves, Eugênio Costa Sobrinho, meu grande abraço. Cris Barducci, Deus te abençoe. Marília, não é? Paloma Pesolito, Deus te abençoe. Jean Pereira, nós cristãos deveríamos estar sendo luz do mundo, mas infelizmente há muitos que estão corrompidos. Concordo. Eugênio diz, a Bíblia diz, voltem para mim e eu me voltarei para vós. Eliezer Vilela, sou a favor de uma intervenção militar para antecipar as eleições com o voto impresso. Ok, estamos juntos. Jean Pereira, todos nós estamos pagando o preço. Rita de Cássia Quintão, Luzia Caetano, Laodiceia Teixeira, Paulo Henrique, Deus abençoe todos vocês. Eunice Marques, Leisson Neves, um avivamento colocaria o Brasil nos trilhos, porém aconteceria o melhor, o arrebatamento. Meu caro companheiro, amigo, pastor Lucas Lima, meu grande abraço a você, Deus te abençoe, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida te abençoando. Jair Siqueira, Deus o abençoe. Davi Pereira, Silvério, meu primo. Adivar Nunes, meu cunhado, Deus te abençoe. Pontal, Elisandra Cruz, Deus te abençoe. Jean Pereira, Deus te abençoe. Vanessa Cabral, Deus te abençoe. Luzia Caetano, Luiz Carlos Reis, Americana, Deus te abençoe. Enfim, Levi Rossi, Valdir Carmo, graça e paz, meu amigo, é verdade, Deus te abençoe. Valdir Carmo, eu te amo, você é meu amigo há muito tempo, nós somos irmãos. Eli Regina Gonçalves, Theo Reis, tem muita gente aqui. Tiago Reis, Santa Cruz do Rio Pardo, esperando vocês aqui dia 15 para o jantar romântico. Dia 15 eu estarei em Santa Cruz do Rio Pardo com minha esposa Luciana de Freitas e, se Deus quiser, estaremos juntos no jantar romântico. Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui nessa live, nessa transmissão. O celular está um pouco capenga aqui, mas eu estou segurando e estou conseguindo falar com vocês. Deus abençoe. Olha, se vocês quiserem acompanhar mais vídeos aí na minha pasta de vídeos do Facebook, tem vários vídeos. Podem entrar também e me acompanhar, por gentileza. Se inscrevam no meu canal do YouTube. Se inscrevam lá, entre lá, Pastor Gesiel Freitas, tá bom? Entre lá no meu canal do YouTube. É só digitar Pastor Gesiel Freitas, vai aparecer o canal. Entre no canal, não é? E curta o canal e se inscreva. E acompanhe os meus vídeos, assista, tá bom? Dê lá um like nos vídeos do YouTube. Deus abençoe vocês. Me ajudem a divulgar a palavra de Deus, porque essa é minha única intenção. Deus abençoe. Se quiserem também me acompanhem em Marília. Quem está aí na região de Marília, eu agora fui convidado pelo Klaus Bernardino, jornalista responsável pelo Visão Marília Notícias. O Visão Notícias de Marília é um site maravilhoso com notícias nacionais, regionais, internacionais, locais aí de Marília. E também eu estou lá no quadro Momento com Deus Agora, regularmente enviando vídeos com a palavra de Deus. Entre e siga o site Visão Notícias de Marília, tá bom? Siga aí a página Voltemos ao Princípio. Deus abençoe vocês e vamos fazer um elo de oração e nós tiraremos o Brasil desse momento difícil que está vivendo, tá bom? Me siga aí no Facebook. Se não aceitar o convite de amigo, siga e manda uma mensagem inbox, depois eu dou um jeito de te adicionar. Siga minha página, tem a fanpage do pastor Gesiel Freitas, só está lá Gesiel Freitas com J e com S. E se você quiser também, eu tenho o Instagram. Entre no meu Instagram e me siga no Instagram, tá bom? @PR Gesiel Freitas. Um grande abraço a você, muito obrigado pelo carinho. Continue mandando seus comentários e compartilhando esse vídeo. Deus abençoe o pastor Jodelino Nascimento. O Carlos Fontes está dizendo, esses donos de postos de gasolina que estão aproveitando a situação da paralisação dos caminhoneiros, vendem a gasolina R$10, são iguais aos corruptos de Brasília. É isso mesmo. Gente,
Meu abraço, fiquem todos na paz do Senhor, uma boa noite e até a próxima transmissão, se Deus quiser. Irmã Edna Nagata, estou mandando um beijão para a Lu e para as crianças, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Ainda esta semana eu volto com outra live anunciada para a gente se falar aqui no nosso canal, tá bom? A paz do Senhor, grande abraço. Não esqueça, corra para o canal no YouTube, Pastor Gesiel Freitas, com J e com S, Gesiel com J e com S. Pastor Gesiel Freitas, se inscreva no meu canal do YouTube, deixe seu comentário, compartilhe os vídeos à vontade, compartilhe esse vídeo na sua timeline e que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima transmissão, se Deus quiser.